Então, boa tarde. Obrigado, especialmente a banca, né, reforçando o que Paulo colocou aí. E obrigado a todo mundo aí que está assistindo, familiares, amigos, camaradas aí interessados na educação emancipadora, assim, e também os meus copartícipes aqui desse trabalho que eu vou apresentar já já para vocês. Obrigado por estarem aqui. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? E vocês decidiram estar aqui. Para mim, isso significa muito. Antes de começar propriamente a apresentar a tese, né, o trabalho da tese aqui, de compartilhar experiências e aprender coisas, a preocupação estudantil no curso de Tecnologia e Design Gráfico, que é onde eu sou professor, no IFPE, enquanto educação emancipadora, eu queria dedicar brevemente essa apresentação a nosso aluno Raul, Raul Carvalho, também conhecido como Rota de Transporte Público, a gente perdeu ele esse ano, mas como a foto mostra aí, ele participou dos eventos aí que eu vou descrever durante a apresentação. Então fica aí a homenagem. E aí, como eu falei para vocês, né, essa tese assim que eu escrevi foi um registro, na verdade, do trabalho que eu e essas 8 pessoas aí fizemos coletivamente, né? Bia, Rodrigo, Regi, Dani, Sabrina, Laura, Isadora, que foram estudantes do curso, já se formaram todos, e Josinaldo, que é meu colega professor. Entre a ajuda de outras pessoas, assim, os protagonistas assim do processo foram eles. E eu, né, também, né, inserido nesse contexto, como professor, e cúmplice deles nesse processo, mas eu assumi a tarefa também de registrar isso, né, de representar isso por meio da tese, da pesquisa. E aí, quando eu estava fazendo a apresentação, assim, pensando, me veio muito a imagem de Velázquez, né, do quadro As Meninas, que é um quadro famosíssimo, assim, ele marca o começo da era moderna, assim, na pintura, né, principalmente pelo reconhecimento que Velázquez tem de si mesmo, né, nessa representação da cena, né. Ele, na verdade, está pintando o casal aí de reis que está no centro do quadro, mas eles aparecem como uma reflexão, né? Eles aparecem talvez o mais distante de todos aí. E Velázquez escolhe pintar a si mesmo, pintando a si mesmo e ao resto aí da cena, né? Criando a representação, né, daquilo que ele está vendo e se colocando, né, nesse processo. E é assim também que eu me vejo como responsável da escrita da tese, né? Dentro desse contexto, eu assumi essa missão de representar também esse trabalho coletivo. E aí, antes de começar o relato propriamente dito, eu queria só falar um pouco da estrutura da tese, que ela é dividida em basicamente 3 capítulos, cada um nos quais eu relato a organização de uma edição do Preocupe, que é um ciclo de oficinas, né, que a gente começou organizando em 2019. Eu vou mostrar para vocês um panorama temporal disso também. Mas aí a gente fez um outro depois e um terceiro durante a pandemia já, e aí cada capítulo discute a realização de um deles. E na introdução e nas considerações finais é quando eu coloco algumas outras coisas, faço algumas outras propostas, né? Mais assertivas, assim. E só para também contextualizar temporalmente esse processo, o primeiro Preocupe ocorreu aí de 11 a 13 de dezembro de 2019, e coisa de 2 meses depois, em fevereiro, e 2020 ocorreu o segundo Preocupe, né, com um mês de organização. A comissão começou a organizar dia 10 de janeiro, ou seja, realmente foi durante as férias aí, letivas. E aí, pouco mais de um mês depois, né, em 17 de março, ocorreu o primeiro lockdown por causa da Covid-19, 2020. E aí, 7 de julho, eu vou me referir a essa entrevista que eu realizei com eles nesse dia, quando a gente ainda estava com aulas suspensas. E 31 de agosto a gente retomou as atividades remotas no IFPE. E aí as atividades remotas continuam até o fim, né, do quadro temporal dessa tese, que foi 13 e 14 de maio, que é quando foi realizado o terceiro Preocupe, e 22 de maio, dessa vez bem mais próximo, né, a gente fez a entrevista novamente sobre a organização do terceiro Preocupe, que aí inclusive foi publicada como um podcast, que era um projeto de extensão que a gente tinha também lá no IFPE. E aí um outro diagrama que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito significativo, é, é esse aí, né? Essa comparação do espaço temporal cronológico aí
do período com aula presencial e do período com aulas remotas ou sem aula, né? Desde que o primeiro Preocupe foi realizado até o fim é, do terceiro Preocupe. O período com aula presencial, que na verdade foi o que mais marcou a gente, foi cerca de 4 vezes menor do que o período sem aulas ou com aula remota, né? Então, esse é só para exemplificar alguns regimes de temporalidade diferentes aí que estão nesse quadro, porque de fato o que me marcou particularmente mais foi justamente esse pequeno período, né, de aula presencial que a gente teve na experiência de realizar o Preocupe, compartilhando o mesmo espaço. E aí eu queria começar a relatar como é que foi esse processo. Antes de começar a entrar propriamente no relato, eu queria apresentar para vocês a distinção aqui de dois conceitos que Rancière faz, que eu acho que eles vão ser meio que o fio condutor dessa apresentação, né? A tese tem outras questões aí que eu acho que a banca vai levantar, mas para fins dessa apresentação eu elegi esse fio condutor ao longo dos 3 preocupes que vão nortear a gente aqui. Rancière, quando ele começa discutindo, né, a política lá na Grécia Antiga, né? E aí ele explica que essa democracia grega, ela estava pautada, na verdade, numa divisão que existia entre os enunciados das pessoas, né? Algumas pessoas, quando anunciavam sua fala, né, suas palavras, aquilo que elas anunciavam era tido como discurso, era tido como enunciado dotado de razão, de logos. Mas outras pessoas, quando anunciavam, é, eram vistas, né, como dotadas de mero fonê, ou seja, de mera voz. E aí Rancière explica que isso estava relacionado, na verdade, com a capacidade política, né, que era determinada pela qual se organizava a sociedade naquela época. E aí a grande contribuição que ele faz é justamente a de conseguir articular de maneira muito imbricada estética e política, porque aquilo que é digno de atenção, né, aquilo que se presta à experiência, e aí nesse sentido da distinção entre discurso e voz, está totalmente associado à posição social que aquelas pessoas ocupam, né, e como é que elas ocupam essas posições nas suas comunidades. Então ele define, né, um conceito crucial para a gente aqui, que é o conceito de partilha do sensível, que é justamente esse desenho, né, que se faz na realidade social compartilhada que a gente tem, entre aqueles elementos que são dignos de atenção e aqueles elementos que não são dignos de atenção. Essa determinada partilha do sensível vai justamente determinar o que é que deve ser tomado como discurso, o que é que deve ser tomado como dotado de razão, e o que é que deve ser tomado como mero ruído, né? O que é só voz. E aí isso também inclui as pessoas que anunciam essas palavras, né? Essas informações compartilhadas, né? Propriamente dito. Então isso estabelece, né, uma partilha do sensível que, portanto, é uma partilha política também, hierárquica. E aí, por exemplo, no espaço da sala de aula, né, como a gente vai ver, os professores é que normalmente são dotados de razão, né? E os alunos são aqueles que apenas têm voz, né? Eles não é normal que os enunciados dos alunos não sejam efetivamente ouvidos. Só que isso, Rancière continua, né, na teoria dele, isso pode ser rompido, né, por meio de um ato que ele chama de dissenso. Essa determinada partilha do sensível ela pode ser quebrada, e esses elementos da realidade social eles podem ser reorganizados, né, eles corre um redesenho dessa partilha do sensível, e aí esses mesmos elementos são interpretados, né, ou seja, eles recebem atenção diferente em outros desenhos. A partir disso, a gente traz uma metáfora, que é a metáfora do teatro, para compreender o espaço pedagógico. Especificamente, Tyson Lewis, ele pega essa teoria de Rancière e ele coloca, né, entende a dimensão teatral, a dimensão estética da sala de aula, muito em relação a essa metáfora do teatro, né? E ele coloca, né, que quando a sala de aula é concebida dessa forma, o espaço pedagógico torna-se um palco em que o roteiro está sempre em construção, composto por atores que desconhecem o que ensinam. Por não haver essa correspondência, né, essa pré-determinação de uma partilha do sensível, Lewis argumenta, esse teatro, né, a sala de aula se torna esse palco, e aí essa cena ela é emancipadora, né, ela é palco de uma educação emancipadora. No entanto, eu
coloco uma qualificação nessa proposta de Lewis. De fato, quando a gente consegue fazer com que não tenham espectadores, né, nessa teatralização, quando de fato todas as pessoas que estão ali naquele espaço, naquele palco, eles são atores e entram na cena, a gente tem uma teatralização emancipadora, mas nem sempre necessariamente é o caso. Às vezes acontece de a gente ter uma teatralização embrutecedora, que é quando é, a gente mantém, né, a posição do espectador e particularmente a posição do espectador passivo, né? E aí isso está associado a um conjunto de signos aí que consideram o teatro uma falsificação, né? Uma ilusão, uma mentira. Então tem um sentido muito mais pejorativo também nessa teatralização. E aí eu argumento, né, que infelizmente o que acontecia na maioria das vezes no espaço pedagógico lá do IFPE era essa teatralização embrutecedora. E aí isso também, a tese também tem muito a ver com o meu próprio processo, né, de me tornar professor, assim, aprender isso, de ser professor, que eu comecei a dar aula em 2018, né, então, 3 semestres antes aí de ocorrer o primeiro pré-ocupa. E aí, nesse processo, né, eu fui entendendo muito dessa dinâmica de sala de aula, e aí da própria instituição e tudo mais. Eu argumento isso, né, eu encontro no desenho curricular uma concretização muito clara desse processo de teatralização embrutecedora. Por quê? O curso foi criado em 2020 e ele foi criado numa perspectiva modular, né? Que a cada semestre os estudantes deveriam focar em um problema, em um determinado projeto de design gráfico, e isso baseado no que hoje a gente conhece como a metodologia PBL, né, que é a aprendizagem mediante problema. Na época isso não tinha tradução ainda, se usava outro nome lá no IFPE. Só que o que efetivamente acontece é que como cada turma tinha um problema para resolver, né, assim, um projeto para fazer, e em tese todas as disciplinas informavam esse único projeto, toda a carga horária deles era cheia, era obrigatória e cheia para cumprir as demandas desse projeto. E aí isso impossibilitava que os estudantes tivessem qualquer outra possibilidade, né, de convivência fora da sala de aula e das demandas desse projeto, né? Não existia uma experiência um pouco mais livre, né, dentro do espaço do curso. E aí, com o tempo, até essa própria lógica de projeto único, ele foi se desarticulando. E quando eu comecei a dar aula, no final das contas, as disciplinas ainda já eram meio desencontradas, assim, né? A gente não conseguia centralizar mesmo na resolução de um único projeto. Acontecia muitas colaborações, mas a gente nunca conseguiu realmente centrar nisso mesmo, assim. E aí, com essas várias demandas vindo de vários lados e com muita carga horária, eu cheguei numa formulação relativamente provocadora na escrita da tese, assim, que o ensino atrapalhava a aprendizagem, né? Essas demandas curriculares, a demanda de projeto e avaliação, no final das contas, acabava atrapalhando o processo de aprendizagem dos estudantes, né? Eles deixavam de aprender e passavam apenas a cumprir as demandas institucionais e curriculares. E aí foi no meio dessas inquietações, assim, percebendo isso, né, no dia a dia, que eu fui conversar com o colega Josinaldo, que eu apresentei para vocês lá no começo da apresentação, e ele me relatou que existia, até 2016, um evento chamado Ocupe Design, lá do curso, em que proporcionava justamente isso, né, uma atividade fora da estrutura curricular, que permitia uma certa convivência e tinha uma relevância. E isso já era mais ou menos novembro de 2019. Aí a gente poderia voltar a fazer isso, animar os estudantes para fazer isso ano que vem, né? Porque agora a gente já está meio que no fim do semestre e tal. Só que no afã da coisa, assim, na inquietação, a gente acabou propondo fazer um evento menorzinho, né? Um evento, uma preparação para o Ocupe, né? Que a gente chamou de pré-Ocupe. E aí, enfim, eu sou muito afeito a trocadilhos, e aí eu amei essa piada aí. E aí levei adiante, né? E aí essa identidade visual, inclusive, foi também meio nesse tom de piada e tal. Só que os estudantes, de fato, eles animaram muito fazer isso.
e eles propuseram disciplinas em que eles, de fato, ensinaram uns aos outros, né? Eles propuseram o que eles queriam ensinar e cada um que foi cursar a disciplina buscou porque eles queriam aprender, né, de fato. E aí a gente teve o nosso primeiro Preocupe, lá de 11 a 13 de dezembro de 2019. Já estava na beirinha das férias, assim, estava rolando só algumas provas finais ainda, mas foi esse tipo de cena que eu acabei encontrando lá, né? É, uma cena no espaço da sala de aula a coisa estava fluindo muito mais, tinha muito mais risada, tinha muito mais alegria. Eles estavam aprendendo nessa oficina especificamente de crochê, né, que não tem nenhuma relação aplicável no mercado de design gráfico e tal. Então existiam várias rotas de fuga assim da coisa do ensino, né, e que se tornaram para aprendizagem. E aí eu vi que ali, quando aqueles participantes estavam ocupando aquele espaço, eles não estavam mais ali para serem avaliados e aprovados, né? Ou seja, eles não estavam mais cumprindo as demandas do ensino. Com essa nova partilha que eles criaram a partir desse dissenso, eles estavam reunidos para experimentar, errar, dialogar, rir, brincar, ouvir músicas e conviver. Em suma, eles estavam ali para serem afetados pelo seu fazer. E isso mudou completamente a circulação estética, a circulação de afetos, né, daquele espaço que cotidianamente a gente ocupava de maneira totalmente diversa. E aí eu me dei conta assim que isso remetia diretamente ao que Rancière colocou como uma distinção entre discurso e voz, né? Parecia que na situação normal, né, de sala de aula, eles não tinham voz, eles sentiam que não tinham voz, mas a partir do momento que eles realizaram o Preocupe, eles estavam entre si ali, eles encontraram essa identificação e eles viram que o discurso dele, que o enunciado deles era um discurso, né, era dotado de razão. E aí, de fato, naquela entrevista que eu fiz com eles bem depois, né, em 7 de julho de 2020, uma das pessoas falou o seguinte: eu queria saber como era estar do outro lado da mesa do professor. Isso eu perguntei para eles sobre qual seria a motivação, né, de organizar o Preocupe. Aí, continuando, estar responsável por algo e não apenas estar lá para escutar, mas estar lá para falar. Então, o que confirma, né, aquela hipótese que eu coloquei da teatralização embrutecedora, que eles se sentiam nesse lugar de estar lá para escutar apenas, né, aquela posição passiva. E com o Preocupe, e eles fizeram a organização do segundo Preocupe, especificamente, para falar, né, para serem vistos como dotados de razão, né? E isso foi exatamente o que aconteceu no segundo Preocupe. No final desse primeiro Preocupe, assim, no lanche lá que a gente estava fazendo, dia 13 de dezembro, eu e o professor Josinaldo, a gente colocou para os estudantes participantes que estavam lá que a gente não organizaria uma outra edição, mas que a gente apoiaria totalmente se eles se organizassem autonomamente para fazer esse processo de organização, né, de um possível segundo Preocupe. E aí foi exatamente o que aconteceu em breve, assim, no ano seguinte. Dia 3 de janeiro, se eu não me engano, eu recebi a primeira mensagem da equipe de organização, e dia 10 de janeiro a gente se reuniu pela primeira vez para começar a organizar o segundo Preocupe, que aconteceu um mês depois, né, em fevereiro. E aí, muito tempo depois, assim, eu me encontrei com Bell Hooks, inclusive na oportunidade aí, já durante a pandemia, de participar do grupo Design e Opressão, que alguns colegas também estão aqui, que a gente se reunia, né, semanalmente, de forma remota, para discutir, fazer algumas leituras, discutir sobre as relações disso com o design. E aí foi quando eu li Bell Hooks pela primeira vez, assim, e os escritos pedagógicos de Bell Hooks, que ela construiu a partir de Paulo Freire, né, a partir da pedagogia do oprimido. Ela fez algumas críticas e foi elaborando isso mais, e ela tem um conceito-chave, assim, que é o conceito de comunidade pedagógica, que a construção dessa comunidade cria a sensação de um compromisso partilhado, que é o desejo de aprender, que também foi o que eu verifiquei lá no primeiro Preocupe, assim. E que isso se inicia quando os estudantes falam e ouvem uns aos outros. E aí eu imediatamente colei, né, essas palavras dela, a experiência que a gente tinha tido lá no Preocupe. E só que aí eu me lembrei também das leituras que eu estava fazendo, que Rancière também tinha um conceito parecido, que é o conceito de comunidade incerta.
que aí Rancière coloca que a comunidade incerta, na verdade, é uma qualidade de uma obra de arte, né? Que é quando ela contribui para a formação de sujeitos políticos que desafiam uma dada partilha do sensível. Ou seja, porque uma obra de arte, né, ela não faz política propriamente, mas ela indica algumas partilhas do sensível possíveis, né? Ela cria uma comunidade incerta que ela ainda não está realizada, mas que pode apontar para isso, né? Só que eu, né, como eu falei, quando eu comecei a ser professor, eu não tinha nenhuma formação em licenciatura, nenhuma formação em pedagogia. E nesse processo de escrever a tese, eu me dei conta que eu encarava a sala de aula como, de fato, uma obra de arte, né? A metáfora estética que eu já usava em outros processos criativos, eu levei também para a sala de aula, e eu pensava aquilo ali como uma situação, uma experiência, uma situação pedagógica, né? E aí, a partir do momento que eu me dei conta que a sala de aula pode ser vista também como uma obra de arte, eu argumentei isso, né, lá na tese, de que uma comunidade pedagógica, ela necessariamente, se a gente levar em consideração que a sala de aula pode ser uma obra de arte, né, é uma comunidade incerta também, porque ela justamente vai fundar essas novas partilhas do sensível, né, que foi o que o Preocupe fez. E aí, nesse processo de organização, de fazer o segundo Preocupe, eu também me remeti muito a Paulo Freire, especificamente ao conceito de autonomia dele, que foi nossa pretensão, né, de fazer com que os estudantes se organizassem autonomamente o evento. Que para Paulo Freire, né, a autonomia não é uma característica, mas é antes um processo, né, que se dá em dialética entre liberdade e autoridade, na tomada de decisões, né? E eu acredito, e argumento isso também lá na tese, que a identidade visual que a comissão organizou, que foi profundamente colaborativa, assim, nos relatos e nos documentos que eles produziram, que eles não apenas combinaram alguns conceitos-chave, nem nada do tipo, eles realmente criaram isso muito coletivamente, assim. Essa autonomia, essa liberdade de tomar as decisões e assumir a responsabilidade por elas, está muito clara na singularidade, né, de como eles articularam essa identidade visual aí, esses elementos, essas cores, a tipografia, né, as montagens aqui que eles fizeram. É muito única e isso revela muito da realidade deles, né? E aí, efetivamente, a gente teve o segundo Preocupe em fevereiro. Essa aqui é a professora Ana, participando aí da oficina de guache, de Sabrina, que inclusive está aqui também. Mas aí a gente confirmou, né, algumas dessas hipóteses lá do primeiro capítulo. Uma das pessoas relatou que quando a gente vai para um lugar, assiste uma aula e depois volta para casa, ele se torna só um lugar pelo qual a gente passa e não um lugar do qual a gente faz parte. E isso frustra a experiência de uma universidade pública. Então, a hipótese, né, que a gente tinha lá desse empobrecimento da dimensão social e da dimensão política e da educação, de fato, estava se esvaindo, né, na partilha do sensível comum lá. E, efetivamente, o que eles estavam fazendo aí, quando eles ocuparam esses espaços no Preocupe, era fugir do ensino, né, nesse sentido, e ir de contra a aprendizagem. E isso fica claro também no outro depoimento, que eles queriam, né, de novo, quando eu perguntei sobre a motivação, que eles queriam fazer algo diferente, só pela experiência mesmo, sem estar relacionado com as aulas, sem ser algo que estivesse valendo nota, e sim sendo algo que estava valendo aprendizado. E aí eu argumento, né, que além de criar um dissenso e uma nova partilha do sensível, o Preocupe também atestou um enunciado coletivo, né? Ele pôs à prova a promessa lá que a gente tinha feito que a gente tinha provocado eles, né, no final do primeiro Preocupe, de conseguir fazer isso autonomamente, assim. E aí foi justamente na tentativa de sondar essa possibilidade de formulação da subjetivação coletiva que eles construíram, né, desse grupo político, assim, dessa comunidade, que eu acabei me encontrando com Sylvain Lazarus. Lazarus é um teórico francês, assim, que ele propõe uma antropologia que ele chama de antropologia do nome. E ele propõe isso para poder pensar política, que ele considera que a política é aquilo que é pensado no pensamento. Ele não pensa a política, como ele coloca, em exterioridade, ou seja, nas organizações ou como ela se dá na disputa, efetivamente, mas antes a política é aquilo que é pensado como possível na cabeça daqueles agentes políticos, né, daqueles sujeitos políticos. Então ele parte, né, ele propõe essa antropologia dele a partir de dois únicos pressupostos, né? O primeiro é que as pessoas pensam,
e por incrível que pareça, é muito contraditório em relação à perspectiva típica, né, das ciências sociais, que tendem a conceber as massas, né, como não pensantes. E o segundo é que o pensamento é a relação do real, que é uma formulação que ele coloca, né, para que a gente não corra o risco de pensar o pensamento como algo abstrato, né, mas sim como algo que se dá em construção em relação com o real. E aí, o que efetivamente a pesquisa política faz é buscar a formulação de uma prescrição, que é uma formulação, né, uma frase, basicamente, assim, é, que indica a possibilidade de um poder ser, ou seja, de um possível, né, que se opõe ao que já é, ao que já está dado. E para ele isso é a política, né? Essa formulação de uma possibilidade é que é a política propriamente dita. E para isso, né, para a gente conseguir formular essas prescrições, a gente precisa mapear o lugar dos nomes. E aí eu propus para uma formulação que era a formulação vigente no, é, no espaço comum, né? No dia a dia do espaço pedagógico, que é que professores ensinam e alunos aprendem. E aí eu coloquei, né, para a comissão que, na verdade, eles estavam desafiando essa prescrição, né, desafiando essa formulação. E aí, na organização do terceiro Preocupe, né, que foi o Preocupe que aconteceu remotamente, na pandemia, eu mapeei especificamente, e aí talvez o mais significativo seja o lugar do nome aluno, né, como eles colocaram, assim. Diante dessa prescrição, né, de que professores ensinam e alunos aprendem, eles tentaram mudar o entendimento que eles tinham na própria execução do Preocupe, né, do que era ser aluno, né? E aí, de novo, no discurso deles, né, eu encontro a resposta para isso, que eles colocam que por que, né, organizar o Preocupe novamente. Um deles colocou: eu me sinto mais à vontade de questionar ou de compartilhar uma dúvida com alunos. Alunos, entre aspas, porque todo mundo é aluno, do que com a hierarquia clássica de professor. Então, eu coloco que a essa prescrição típica, né, do espaço pedagógico, eles colocam outra prescrição, que é a prescrição todo mundo é aluno. E essa prescrição, essa formulação é o que vai abrir o caminho para criar demandas, né, políticas que vão ser o que o grupo político, a subjetivação política vai fazer é colocar isso à prova, né, colocar essa possibilidade à prova. E aí isso cria as demandas, né? E aí as demandas, dentre as que eles elencaram, assim, a principal delas foi criar um ambiente, e aí lembre que isso estava em meio à pandemia, né? E eles enfatizaram muito essa dimensão do conforto e do cuidado, assim, que eles queriam criar com o Preocupe, né? E aí eles colocaram que era criar um ambiente em que as pessoas se sentissem confortáveis de compartilhar experiências e aprender coisas, que acabou se tornando o título da tese. E aí, enfim, só algumas considerações finais aqui nos meus 2 últimos minutos. Que a conclusão, né, que eu aponto assim, é que a sala ocupada por estudantes põe à prova o princípio das igualdades a igualdade das inteligências, que para Rancière é o princípio da educação emancipadora. Nenhuma educação pode ser emancipadora se a gente não admitir que as inteligências são iguais. As pessoas sentem que estão entre iguais, né, quando elas estavam lá numa sala de aula emancipadora, e, portanto, elas agem de acordo com esse princípio, o que coloca também, né, de novo, assim, a dimensão estética da pedagogia em primeiro plano, né, esse circuito de afetos aí que acontece durante na sala de aula, né, durante as aulas, assim, é o que fundamentalmente mobiliza a educação. E aí eu aponto alguns paralelos aí que existem, né, que eu tento traçar assim, entre essa iniciativa que a gente teve e, por exemplo, as iniciativas da educação popular, né, e concatenadas especificamente com Paulo Freire e os círculos populares de cultura. E enfatizo também uma outra dimensão, que é a dimensão pública, né, e de pensar a educação como um direito e um exercício social, né? E aí eu coloco isso explicitamente contrário a uma educação mercantilizada, né, uma educação privatizada, que é típica dessa realidade neoliberal que a gente está vivendo, porque eu aponto como, quando realizada em um contexto que a educação é uma mercadoria, essas iniciativas elas rapidamente se degeneram, né, em mercadoria também.
E aí eu proponho também olhar para outros modelos, né, de sociedade e de educação, imbricando aí também a educação na própria, em camadas mais complexas da sociedade, né? E eu aponto especificamente para a educação zapatista, que eles estão fortemente pautados assim na construção de autonomia contra essa opressão neoliberal, né, do capitalismo, e que, conforme a metáfora que eles colocam, né, eles entendem que o capitalismo é um muro que cerca a gente do nosso potencial de desenvolvimento humano de verdade, né? E o que eles fazem, e o que eu espero que a gente tenha feito também aqui, é tentar abrir brechas, né, nesse muro, para poder ver o que é que está além dele, né? Que outra sociedade a gente pode criar e que outra educação pode prefigurar isso e efetivamente no futuro consolidar isso, né? Na vida em sociedade. E é isso, né, gente? Obrigado.